Amém, meus amados, louvamos a Deus porque podemos sentir a presença do Espírito Santo falando com cada um de nós fortemente nesta manhã. E Deus tem mais ainda durante esse dia, amém? Quero convidá-las para ficarmos em pé, vamos orar mais uma vez. Quero convidar o pastor Aguinaldo para estar orando conosco e em seguida estaremos recebendo o pastor Sisac Valadares, que nos estará entregando essa terceira hora. Aleluia. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Tome assento, por favor. Quero agradecer ao Senhor Deus por tão grande privilégio de estar aqui nesta linda reunião, na primeira de 2023, e receber preciosas mensagens. Deus abençoe, pastor José Miguel, que nos trouxe a palavra, pastor Luiz Ricardo, fomos enriquecidos com a palavra do Senhor. Quero agradecer os meus pastores, pastor José Wellington, nosso presidente, pastor Wellington Júnior, nosso vice-presidente do ministério, da nossa convenção e presidente da CGADB. Muito obrigado, pastor Wellington Júnior. E aproveitando a oportunidade, eu quero passar as mãos do pastor Wellington Júnior. A nossa igreja aqui em São Paulo, ela foi homenageada pelo Ministério dos Direitos Humanos no dia 19 de dezembro. E eu tive a honra, o pastor pediu, e eu tive a honra de representar os nossos pastores lá no Ministério dos Direitos Humanos, e a igreja em São Paulo foi homenageada com esta placa, e eu quero entregar ao senhor, pastor. Diz assim: o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos concede à Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, a Ordem do Mérito Princesa Isabel, instituída por meio de decreto número 11.277, de 8 de dezembro de 2022, pelos notáveis serviços prestados na promoção e defesa dos direitos humanos. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quero também aproveitar e agradecer pastor Paulo Freire, o nosso deputado federal. Quando nós ligamos para estarmos em Brasília, numa segunda-feira, pastor Paulo prontamente pôs todo o seu gabinete à disposição e a equipe nos recebeu, deu todo o apoio e conduziu-nos em tudo. Nossa gratidão, no nome de Jesus Cristo, ao nosso deputado federal Paulo Freire. Meus amados irmãos, desejo a diretoria da Igreja de São Paulo, a diretoria da Confradesp e a todos os senhores, membros deste lindo ministério, feliz 2023. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja na vida de cada um dos senhores. Suas casas, suas famílias, seus ministérios, suas igrejas. Que os senhores continuem crescendo de maneira abundante e extraordinária. Quero trazer-vos uma palavra nesta manhã. Após duas lindas mensagens, quero compartilhar com os irmãos Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, iniciando do versículo de número 15. Vamos viver com excelência em 2023. Alguns conselhos das Sagradas Escrituras para nós termos uma vida abundante
e prazerosa na presença do Senhor em 2023. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, iniciando do versículo de número 15, diz o texto sagrado: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Meus queridos, Paulo, ele fundou a igreja de Éfeso. Na sua segunda viagem missionária, no capítulo de número 18 do livro dos Atos dos Apóstolos, Paulo passa rapidamente por Éfeso, que era uma cidade de aproximadamente 300.000 habitantes, a capital da Ásia Menor, era uma província de Roma. No capítulo 18, no final da segunda viagem, Paulo passa rapidamente por Éfeso. Um grupo de pessoas o convida para permanecer na cidade, mas ele não tinha direção de Deus naquele momento, e ele disse àquele grupo de homens que no futuro voltaria para estar com eles. No capítulo 19, na terceira viagem missionária de Paulo, orientado pelo Espírito do Senhor, ele se dirige a Éfeso e ali planta a igreja, porque ele era um verdadeiro plantador de igreja, um verdadeiro bandeirante. Paulo fica aproximadamente 3 anos em Éfeso. A igreja cresce, se estrutura, se estabelece, se espalha por toda a Ásia Menor, e há uma igreja crescente, próspera na região. Paulo, após 3 anos trabalhando nesta região, decide deixar os irmãos porque havia novos projetos. Ele, no capítulo de número 20 de Atos, ele despede dos irmãos lá na praia em Mileto, e muito choro, muitas lágrimas, porque Paulo diz: vocês não verão mais o meu rosto. Paulo chega em Jerusalém e ele é preso. Há conspiração, pessoas desejam exterminá-lo, matá-lo, e ele é conduzido a Cesareia, e de Cesareia ele apela para César. Era uma prisão que tinha um cunho religioso. Os religiosos de Jerusalém queriam exterminar Paulo, pensando que exterminando Paulo acabaria com aquilo que eles diziam, a seita do Nazareno. Paulo então apela para César, é conduzido para Roma, numa viagem turbulenta, difícil, embora estando no centro da vontade de Deus, sofre naufrágios, fica 3 meses em Malta,
e posteriormente chega a Roma. Chegando a Roma, é dado a ele a liberdade de alugar uma casa e permanecer numa prisão domiciliar, guardado, protegido pela elite da guarda romana, a guarda pretoriana. E Paulo fica ali um período. E nesta prisão em Roma, Paulo escreve esta carta. No pensamento de muitos como Lutero e outros grandes expoentes das Escrituras, esta é uma das cartas mais profundas de Paulo. Uma carta riquíssima, porque apresenta o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo mesmo diz no capítulo 3, versículo 8: a mim, o mínimo ou menor dos apóstolos, me foi dado esta dádiva, esta graça de anunciar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo. Paulo, ele amava o Evangelho, ele vivia o Evangelho, e ele escreveu esta carta. E escreveu esta carta com duas partes distintas. Do capítulo 1 ao capítulo de número 3, nós temos Paulo relatando a formação da igreja em Cristo, a nossa identidade em Cristo. Capítulo 1, Paulo fala sobre o propósito eterno de Deus em ter o seu povo. Capítulo 2, o propósito individual do Senhor, a história da nossa salvação. Capítulo 3, o propósito comunitário, ou seja, a igreja formada e estabelecida. Capítulos 4, 5 e 6, na segunda parte dessa carta, nós temos a nova vida em Cristo. Como vivemos para a glória de Deus. Como este povo que foi formado nos capítulos 1, 2 e 3. Agora no capítulo de número 4, também 5 e 6, Paulo fala como vive esses crentes, como vive esta igreja, como vive este povo, que é o povo de Deus, o povo separado para Deus. E ele apresenta no capítulo 4 a igreja de Jesus Cristo no corpo, como os crentes vivem se relacionando no corpo. No capítulo de número 5, a igreja de Cristo no mundo, como vive a igreja nesse sistema que existe. No capítulo 6, a igreja de Cristo, como vive nos relacionamentos, família, trabalhos, atividades, negócios. Esta carta, ela tem duas partes distintas. Mas, meus amados irmãos, quando nós chegamos ao capítulo de número 5, versículo de número 15, após Paulo falar sobre a formação da igreja e esse propósito que nasceu na eternidade no coração de Deus, capítulo 1, versículo de número 4, o Senhor nos elegeu nele, ou seja, em Cristo, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo. E Paulo diz no versículo de número 3, que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Paulo vai ministrando e escrevendo esta carta e conduzindo a igreja de Éfeso para a compreensão do que é verdadeiramente a igreja, como esta igreja vive, como esta igreja se estabelece, como esta igreja se relaciona, como esta igreja vive. E aí no versículo de número 15 diz o texto: portanto, ele está agora fazendo uma ligação. Esta palavra portanto
é uma conjunção para indicar a conclusão de uma ideia anterior dentro de uma frase. Após ele descrever sobre a igreja, como vive esta igreja, como se relaciona esta igreja, ele está dizendo, portanto, introduz uma oração coordenada que contém a conclusão de um raciocínio ou exposição de motivos anterior. Logo, por conseguinte, consequentemente, assim sendo, desse modo, ele está dizendo, portanto, desse modo, consequentemente, vocês estão conhecendo a igreja, estão conhecendo o funcionamento da igreja, portanto, aí ele entra num tema extraordinário, como nós podemos viver neste século com excelência. E ele diz, portanto, há um sistema diabólico no mundo, porque o mundo jaz no maligno, mas nós somos salvos, somos transformados pelo poder do Evangelho, e não somente salvos, transformados pelo poder do Evangelho, mas temos o privilégio de servir ao Senhor no ministério. Servir ao Senhor no ministério é privilégio. É privilégio. Nós temos privilégios extraordinários porque estamos em Cristo, e dentre os privilégios que temos é sermos chamados para servir a igreja, chamados para servir o povo de Deus, chamados para servir a comunidade de Cristo, o rebanho de Cristo, o povo eleito de Deus. Que privilégio! Meus queridos irmãos, na versão NAA, o texto diz assim, permita trazer aos irmãos: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Verso 15. O 16 diz assim: aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O 17 diz: por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Verso 18: e não se embriague com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Nós estamos no segundo dia de 2023, e eu quero, com muito temor no coração, especialmente aos jovens obreiros que aqui estão, nós teremos todo um ano pela frente, e temos ainda anos, se o Senhor permitir, pela frente. Os próximos dias de vida que o Senhor lhe der, viva com sabedoria, viva sabiamente. E o texto diz: não viva como tolo, não viva como insensato. E eu vou trazer um português mais chulo para você: pare de viver como idiota. O texto está dizendo isto: vivam com sabedoria. Nós precisamos viver com sabedoria, porque os dias são maus. A diferença em inteligência, a diferença em conhecimento e a diferença em sabedoria.
Inteligência, você nasce com esta capacidade intelectual. Tem gente que nasce inteligente demais. Outros adquirem conhecimento pelos estudos. E vão estudando, e se formam, se estudam, e faz uma faculdade, duas, lê muito, adquire muito conhecimento. Mas sabedoria, ela vem de Deus para a nossa vida. Tem muita gente inteligente que não é sábia. Tem muita gente que conhece tudo e conhece de ciência, matemática, tecnologia e tantas coisas, mas não tem sabedoria. Mas a gente no nosso meio, que não tirou 2 faculdades, nem 3 faculdades, escute, precisa tirar, precisa estudar, precisa crescer e adquirir conhecimento bíblico, teológico, social, educacional, intelectual. É importantíssimo para a sua vida e o seu ministério. Mas eu conheço tanta gente com 2 faculdades, com 3 faculdades, sabe o grego, o hebraico, é inteligentíssimo, tem conhecimento, mas é zero de sabedoria, não tem nada de sabedoria, faz bobagem que qualquer crente simples não faria, porque crente simples na presença do Senhor, mas ora, lê Bíblia, consagra, tem temor, e quando vem a dificuldade, vai para os pés do Senhor, não tem muita inteligência, não tem muito conhecimento, mas tem muita sabedoria para viver. Precisamos de sabedoria. Ouça, o sábio aprende com os erros dos outros. Então vou dar um exemplo bem simples. O semáforo está vermelho, e aí vem um tolo, passa o sinal vermelho e bate o carro. O sábio dá uma olhadinha e diz: nunca vou passar o semáforo vermelho. Ele está aprendendo com o erro dos outros. O inteligente, ele vê o sinal vermelho e diz: dá tempo, passa, bate o carro. Mas ele diz: nunca mais vou passar o sinal vermelho. É assim que funciona. O tolo bate uma vez, bate 2 vezes, bate 3 vezes e continua passando o semáforo vermelho. Porque o tolo não aprende nunca. 2023, repito, está começando. E nós estamos na primeira reunião. Ouvimos 2 ricas mensagens para você pôr em prática em 2023. Mas eu quero pedir em nome de Jesus, peça: Senhor, dá-me sabedoria. Dá-me sabedoria para entrar e sair diante dos pastores. Dá-me sabedoria para entrar e sair diante da congregação. Dá-me sabedoria para entrar e sair diante da igreja. Dá-me sabedoria para administrar os meus negócios. Dá-me sabedoria para administrar a minha vida. Dá-me sabedoria para administrar a minha casa. Dá-me sabedoria para administrar a minha família. O Senhor vai te dar sabedoria. Ele vai te dar sabedoria. Nós temos tantos obreiros que surgem no nosso meio, de repente agem com tolice, idiotice e logo desaparecem. Mas por que isto? Porque não são sábios. Eu aprendi há muito tempo e depois eu li no livro, é bonito aquele livro, extraordinário, ensina muito sobre a prática ministerial. É o pastor pentecostal da CPAD, um livro grande, são vários escritores. E eu aprendi algumas coisas que eu já praticava. E renovei isto e ensino os obreiros. Nós temos obreiros que não têm uma casa para morar.
mas quer andar no melhor carro que existe. E ainda compra o carro financiado e ainda posta uma foto do lado do carro. Isso é tolice, idiotice. Não tem uma casa para morar e vai comprar um carro de 200 mil reais. É falta de sabedoria. Outros no nosso meio não tem uma casa para morar, mas tem 20 ternos. Um azul, outro vermelho, outro cor-de-rosa, outro vinho e 150 par de sapato. Um com a faixa amarela, outro com a faixa vermelha, outro com a faixa azul. Meu amado irmão, isso é falta de sabedoria. No livro Pastor Pentecostal diz assim: tenha 3 ternos. Todo obreiro precisa ter 3 ternos: um preto, um cinza e um azul. Dá certo em qualquer ocasião. Sapato preto, engraxou, lustrou, bonitinho, com a camisa limpa, cheirosa, você entra em qualquer lugar. Sabedoria, tenha sabedoria em 2023. Pegou um dinheirinho, não vá para restaurante fazer festa. Pegou um dinheirinho, guarde 200 reais por mês, guarde 300 por mês, guarde 500, guarde 1000, vai acumulando, guarde um dinheirinho, compra uma casa. Você não vai ter toda essa força a vida toda. O tempo vai passar, os dias são maus, difíceis, a velhice chega para todo mundo. O que adianta? O que adianta? E toda hora na internet, e toda hora se expondo, e toda hora mostrando o que adquiriu, o que comprou. Seja sábio. Seja sábio. Os dias passam depressa. Outro dia, não faz muito tempo, eu comecei a frequentar essa reunião. Eu tinha 18 anos de idade. Outro dia, tinha muito cabelo, tinha muita disposição. Outro dia, já em abril agora, próximo, vou completar 58 anos. Outro dia, eu cheguei aqui e já se passaram 40 anos. Outro dia cheguei em Rio Claro, foi ontem, 98, outro dia. E eu já estou no próximo ano completando 25 anos que estou servindo a igreja de Rio Claro. Mas foi outro dia. O tempo passa depressa e você precisa aproveitar o seu vigor, o seu entusiasmo, organizar a sua vida, colocar a casa em ordem. Vista um terno mais simples, um sapato mais simples, uma gravata mais simples, mas faça uma poupança, paga o seu INSS, compra uma casinha, se estabeleça, usa um carro mais simples. E hoje está tão fácil, hoje tem Uber, hoje tem transporte. Você está preocupado com isso? Isso não leva você a lugar nenhum, não. Pare de viver como tolo, seja simples, e você com sabedoria, você vai conquistando, adquirindo, e a bênção do Senhor vai te empurrando, te levando, e você vai crescendo. Quando você chegar na velhice, você está estabilizado, INSS pago, poupançazinha, casa própria, um carrinho e uma vida estruturada, só esperando o arrebatamento. Então Paulo diz: portanto, meus irmãos, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado. Tenham cuidado. Tenham cuidado. O texto está dizendo, é uma aula prática. Tenha cuidado. Viva como sábio, não viva como tolo. O salmista,
nos ensina no Salmo 90 que a vida passa depressa demais. Passa depressa. E vai rapidinho, rapidinho. Depressa. O salmista diz que a duração da nossa vida é de poucos dias. Alguns por sua robustez, não é? Chegam aos 70 e outros por sua robustez passam e vão a 80. Mas passa depressa, é rápido, é depressinha, é ligeiro. E o mesmo salmista, sabendo que a vida passa depressa, ele diz assim: ensina-nos, ou seja, me dê sabedoria, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Aleluia. Eu sou filho de pastor e tenho experiência, sobrinho de pastor, e vivi na casa do meu pai, na casa do meu tio, e aprendi muito com eles. Deixa eu contar para você uma historinha. Eu me converti com 16 anos de idade. E converti com 16 anos de idade, eu trabalhava, e chegou o final do ano, o que eu fiz? Fui lá, no alfaiate da cidade, onde meu pai era pastor, onde eu morava, e mandei fazer um terno. Pensa num terno. Paguei, mandei fazer, e aí chegou o dia de Natal, que nós íamos para a igreja. Naquela época os crentes iam para a igreja no Natal, para peças, e era muito bom. Mas eu fiz aquele terno e pus aquele terno, um sapato marrom. Pensa num jovem, agora já com 17 anos, elegante. E aí meu pai sentado lá na sala, velho sergipano, tremendo. E eu cheguei, saí do quarto, e aí, pai? Ele olhou: mas você é um besta mesmo. Eu disse: o quê? Rapaz, você está começando a vida agora, rapaz. Você não tem absolutamente nada. Para que gastar todo o salário num terno desse? Meu filho, existem prioridades. Você precisa guardar dinheiro, comprar bons livros, estudar, se desenvolver, comprar uma casa, depois ter um carrinho, fazer um casamento bom. E aí um dia que sobrar dinheiro, você compra um terno desse. Você não precisa. Na hora eu fiquei bravo. Pensa num jovem bravo: eu comprei, eu que adquiri. O tolo é sempre assim. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Já conversou com gente assim? O carro é meu, foi eu que comprei. Mas tem lá uma Bíblia lá em casa de prestação para pagar. Mas o carro é meu, a vida é minha. Não tem pastor que manda em mim. Não tem, é tolo. Aí os anos vão passando, a gente vai amadurecendo. E aí eu vou tendo meus filhos e formando os meus filhos como ele me ensinou. Ou seja, existem prioridades. Seja sábio, meu irmão. Viva como sábio. Toma uma decisão hoje. 2023, eu vou viver como sábio. Vou parar com tolice, com idiotice. Eu vou viver como sábio. E faça leitura à sua volta. Veja quem prosperou. Veja quem cresceu. Veja quem se desenvolveu. Veja quem se destacou. Se aproxime destes. Aprenda com eles. Aprenda com eles. E quando se reunir, por favor, não vá discutir quanto você pagou nesse terno. É 3 mil reais. E nesse sapato, 700 reais. Pare com isto. Terno de 500 conto cobre você direitinho e deixa você com dinheiro no bolso. Seja sábio. Tome uma decisão hoje. Eu vou viver com sabedoria. Amém? Em segundo lugar, diz o texto, versículo 16: remindo o tempo, porquanto os dias são maus.
Na NAA diz assim: aproveitando bem o tempo. Remindo o tempo. Esse remir é como comprar o tempo. Mas o tempo, como você pode comprar? Se eu chegar a qualquer um dos senhores e dizer: olha, me venda aí os seus anos de vida. Aí você vai me dizer: são tão poucos, não vou negociar. Porque ninguém quer vender os anos que tem pela frente. Mas o texto está dizendo: aproveite bem o tempo. Aproveite o tempo. Aproveite o cronos, que é aquela sequência de tempo. Aproveite o cronos, que é o tempo normal da vida. Você nasce, bebê, infância, adolescência, jovem, casamento, maturidade, engorda, perde cabelo, vem os filhos, os netos, e o tempo vai passando. Porque o tempo passa. Esse é o cronos. O cronos. E aí Paulo diz assim: aproveite bem o tempo. Ele está dizendo: faça do cronos um kairos. E nós algumas vezes pregamos que o kairos é o tempo de Deus. O tempo de Deus é o cronos e o kairos. Todo tempo é tempo de Deus. Mas o que significa de fato o kairos? É fazer do tempo aquele momento, aquela hora especial, aquele momento oportuno. Pode ser 10 minutos, mas com uma pessoa de virtude, você enriquece a sua vida. Eu não sei se você já teve a oportunidade, na correria, talvez não, de passar 10 minutos com o pastor José Wellington numa conversa. Se você for sábio, ali você vai ter o seu kairos. Você vai enriquecer a sua vida e aproveitar o momento. Estar com o pastor Wellington Júnior por alguns minutos é você ter um momento oportuno para enriquecer a sua vida. Mas não somente ministerialmente, você pode aproveitar o tempo lá na sua casa. Você pode aproveitar o tempo com a sua esposa. Eu não sei há quantos anos você está casado. Eu estou indo para 34 anos de casado. Mas existe alguns momentos chamados kairos. São aqueles momentos especiais. Fazer do tempo um momento especial. Aproveitar o tempo. Aleluia. Olhar para a esposa, abraçá-la, cheirá-la, conversar com ela, estar com ela, desfrutar da companhia dela, estar aproveitando todo aquele momento. É um tempo oportuno, é o kairos. Você aproveitar e aproveite o tempo. Mas não somente com a sua esposa, os seus filhos. Eles vão crescer, eles vão bater asas, eles vão embora, eles vão se casar. Você vai lançá-los, de acordo com o Salmo 127, são como flechas. Você trabalha, estrutura, prepara a flecha e depois você lança. Mas enquanto você não lançar a flecha, não lançar o seu filho para o casamento e para desafios fora de casa, aproveite do seu filho em casa, aproveite da presença dele, cheire o seu filho, abrace o seu filho, role com o seu filho no tapete. Aproveite, se tiver uma piscina lá, dê uns mergulhos com ele, vai nadar com ele, e não escandaliza não, se tiver uma bolinha lá, vai bater uma bolinha com ele, você não vai se desviar por causa disso, nem ele.
Mas é um momento especial. Ele vai crescendo, ligado a você num relacionamento profundo, porque ele vai desfrutando da sua amizade, do seu relacionamento. Ele começa a te imitar, ele vai falar como você, ele vai agir como você. Então aquele tempo é um kairos, é um momento especial. Aleluia! Meu pai viajava muito. E ele pregou muito. Ele, de 70 a 76, ele não dirigiu igreja, ele entregou a igreja. Em 74, o Senhor o mandou para Birigui. Ele abriu a nossa igreja lá, o Emanuel Júnior está lá. É a nossa igreja, meu pai que foi o fundador daquela igreja. Em 74. Mas ele ficou viajando pelo Brasil pregando. E naquela época não era como hoje. Os itinerantes hoje ganham muito. E tem muito dinheiro no bolso. Pelo menos é o que me dizem, eu nunca vi. Mas dizem. Mas naquela época era difícil. Então meu pai viajava 30 dias fora, pregando. E quando voltava, festa. Ele trazia presentes. E eram presentes deliciosos. Reunia a gente na sala, abria a bolsa e tirava paçoquinha. Geleia de mocotó, lembra? Geleia de mocotó, espalhava. Aleluia, doce de abóbora. E nós fazíamos a festa. E ele sentava no chão e nos abraçava, rolava conosco um momento especial. Não tinha muito dinheiro, não tinha muita riqueza. Era uma vida simples, mas tinha a presença do bom Deus em casa. Aleluia. Sabe aquele momento especial? Tire com seus filhos. Tire com a sua família. Eu já estou agora no processo do neto. Está com 10 meses o netinho lá, o Efraim. Então quando tenho oportunidade, especialmente no período da tarde, temos oportunidade de estar com ele. Mas que alegria, cantar com ele, vibrar com ele, pular com ele, rolar com ele, sentar no chão com ele, estar com ele. Meu irmão, o tempo vai passar. O tempo vai passar. Você precisa desses momentos especiais com os seus filhos, com os seus netos. Aproveite, desfrute. Beije mais, abrace mais. Saia dessa, sabe, dessa redoma, desse pedestal. Desça ao nível da sua família. Desça ao nível deles. Cheire o filho, beije o filho, olhe com o filho. Aproveite, porque vai passar. Vai passar. Agora não somente isto. Aproveite, tenha relacionamentos com amigos, façam amizades. Agora, como disse o pastor Luiz Ricardo, não faça amizade com murmurador. Não faça amizade com quem vive reclamando da vida. Não faça amizade com quem não gosta do ministério, não aceita o ministério, não aceita a liderança. Esses não, se afasta. Agora, faça amizades. Visite alguém. Chegue lá de surpresa. Leve uma picanha. Leve um refrigerante. Vim aqui te visitar. E vamos comer aqui um churrasco. Eu não tenho, está no carro aqui. Tem a picanha aqui, tem o refrigerante, tem o carvão. E está tudo aqui, vamos bater um papo. E aí estando lá, não vai falar mal da vida dos outros, não vai reclamar de nada. Aproveite aquele momento especial. Conte história, conte algumas anedotas. Ri, se abrace, se alegre. Façam relacionamentos. O ministério é solidão. E essa semana eu li uma frase, o pastor Wellington Júnior disse: solidão é um perigo. Porque você pode gostar dela pela paz que ela gera, porque te livra de muitos conflitos.
E é um perigo tremendo. É um perigo. Mas se relacionar com gente boa, pega o carro, vai fazer uma viagem, 30 quilômetros, 50 quilômetros, visita um amigo. Chega lá, vim aqui só para te dar um abraço. Dê um abraço. Vamos fazer uma oração. Não, vamos almoçar. Não. Só se você for num restaurante eu vou pagar para você. Isso é amizade. É aproveitar o tempo. Aproveite o tempo em nome de Jesus. Ouça este pregador que já está há quase 40 anos, embora não sou tão velho, mas comecei muito cedo. A primeira congregação eu dirigi, eu tinha 19 anos de idade. 19 anos, um homem, pastor Joel Valadares, acreditou em mim, meu tio, e depositou a confiança em mim. Com 19 anos de idade, me integrou no ministério. E eu abracei a oportunidade, eu não abri mão da oportunidade, e aqui estou para a glória de Deus, em nome de Jesus. As oportunidades virão, portas se abrirão, agarre-as, não deixe escapar. E quando elas chegarem, e você estiver na bênção, não se exalte, não se orgulhe, não faça isto, aprenda. O que é a graça de Deus? O que é a graça de Deus? Você assume uma igreja, Deus se prospera, você compra um terreno, faz um templo, constrói, estrutura, chega a multidão, som de primeira, telão de primeira, tudo do bom e do melhor. Alguém chega e diz: pastor, o senhor fez tudo isso. Aí você conhece a graça, você diz: eu não fiz nada. Foi a graça de Deus quem fez. Foi a presença do Senhor quem fez. Aleluia. Primeiro, viva 2023 com sabedoria. Seja sábio. Segundo, aproveite o tempo. Daqui a pouquinho termina 2023. Daqui a pouquinho acaba. Já. Termina depressa. Então aproveite todo momento. Segunda-feira tem oportunidade. Primeira, segunda-feira, venha ao Belém. Aproveite. Aqui desfrute de tudo. Abrace, se relacione, faça amizades, e você vai crescer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tínhamos mais 2 pontos, mas que a graça do Senhor seja na vida de vocês. Vamos permanecer na presença do Senhor. Feliz 2023, vai ser bênção. Levanta a sua cabeça, o Senhor é contigo. A bênção de Deus está na sua vida. Você é abençoado. Toque esse irmão aí e diga: você é abençoado. Diga: você é abençoado. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Meus amados, agradecemos a Deus por essa palavra que nós acabamos de ouvir. E estava pensando quando o pastor Isaac estava ministrando, e desculpe a presença dele, mas é bom quando você ouve alguém que prega aquilo que vive, e vive aquilo que prega. Conhecemos o pastor Isaac já há muitos anos, e sabemos que tudo aquilo que ele tem ensinado, tem pregado, é aquilo que ele está vivendo também. Louvamos a Deus, não somente o pastor Isaac, mas os ministrantes que por aqui passam, eles pregam e vivem aquilo que pregam. Muito boa essa orientação que recebemos a respeito de aproveitar o nosso tempo, de olhar para o futuro, pensar na família, deixar a esposa segura, os filhos seguros, não é? Que ministério é passageiro, a vida é passageira, como disse aqui o pregador, e é interessante que nós façamos uma previsão boa para deixar para a nossa família. Estava me lembrando, li em algum lugar, até que estava conversando com o pastor Luiz César, de um jovem jogador que ganhou um campeonato e ganhou um prêmio extra para aquele campeonato. Ele era muito novo ainda. E com todo aquele dinheiro que ele ganhou, ele foi num carro, numa concessionária de um carro importado,
e comprou, todo aquele dinheiro comprou um carro importado. Ele morava na comunidade. E ele chegou em casa e a mãe disse para mim: olha, comprei um carro novo. E a mãe disse: você está ficando doido, não tem nem lugar para guardar esse carro. Conclusão, ele dormia dentro do carro, porque tinha medo de roubar o carro dele. Então o pastor Sisak nos trouxe aqui uma palavra com muita sabedoria, que nós devemos aplicá-la. Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um de nós, e que possamos olhar para o nosso ministério de uma maneira mais completa, não somente do púlpito, mas também fora do púlpito. O pastor Sisak aqui falou muito a respeito da família, do relacionamento pessoal com os nossos irmãos, com os nossos amigos, não é? Isso foi muito bom para todos nós. Que o Senhor continue abençoando o pastor Sisak. Meus amados, ao término dessa reunião, né, nesse período da manhã, eu queria mais uma vez lembrá-los que lá na garagem tem ali o guichê da CGDB. O pastor Edgar está ali para receber os irmãos que desejarem colocar em dia as suas anuidades. Temos aí algumas promoções para colocar em dia a anuidade, e também já fazer a inscrição para a nossa AGO. Queria pedir aos irmãos que se preocupem com isso. Vamos participar da nossa convenção geral, AGO, que vai acontecer lá no estado do Rio Grande do Sul. Não é muito longe aqui de São Paulo. É possível nós irmos. Se não der para ir de avião, dá para ir de carro, dá para ir de ônibus, faça a sua caravana. Eu quero convidá-los para participar desta AGO, que sempre tem sido uma bênção para todos nós. O nosso presidente deixou ali um legado na nossa convenção geral, e sempre vale a pena participar do nosso trabalho. Será dos dias 28 de abril a 1º de maio. Será um final de semana, um feriado prolongado, que vai oferecer oportunidade para estarmos lá. Você pode levar a sua família, vão ter trabalho com as esposas, como sempre aconteceu, com as nossas irmãs. Vai ter trabalho com os jovens e vai ter trabalho também com os adolescentes. Então, o local que foi locado lá por nós, temos ali 7 pavilhões. Então estamos distribuindo aí pavilhão para cada evento, tá certo? Então leve a sua família. Teremos até um trabalho também para as crianças, não é? Então será um trabalho de família, e é muito bom que todos nós participemos desse trabalho, amém? Quero convidá-los então para ficarmos em pé. Vamos agradecer a Deus por esse período, e à tarde às 14 horas estaremos retornando aqui para dar continuidade a este trabalho. Quero convidar o pastor Emanuel para estar orando conosco. Pastor Adeli estará orando conosco, e estaremos então indo para o almoço. A paz do Senhor, irmãos, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por este dia abençoado que o Senhor nos tem concedido. Ó Senhor, por estarmos reunidos na Tua presença nesta casa, louvando, glorificando o Teu nome, e também ouvindo a exposição da Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te damos graças, Senhor, por tudo quanto nos tem sido ministrado neste dia, Senhor, pela alegria e pela oportunidade de aprendermos cada vez mais, nos aproximarmos de Ti. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua graça, sê conosco, Senhor. Despede-nos agora neste intervalo na Tua paz, e logo mais, ao estarmos aqui, sê conosco, continue nos abençoando, falando aos nossos corações. É a nossa oração no nome de Jesus, amém. Meus amados, tenhamos um bom almoço, bom apetite para todos. Às 14 horas aqui estaremos.